O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 1. Esse é o 9º vídeo desse capítulo. Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, todos os seus atos, todos, fossem o mais simples, visavam o interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Da sua horta recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que por maus ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo, do que no entanto gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição. Era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamanco, sem meias, olhando para todos os lados, com o seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Entretanto, a rua lá fora povoava-se de um povo... a rua lá fora povoava-se de um modo admirável. Construía-se mal, porém muito. Surgiam chalés e casinhas da noite para o dia. Subiam os aluguéis, as propriedades dobravam de valor. Montava-se uma fábrica de massas italianas e outra de velas. Montara-se uma fábrica de massas italianas e outra de velas, e os trabalhadores passavam de manhã e às ave-marias. E a maior parte deles ia comer à casa de pasto de João Romão, arranjada aos fundos de sua varanda. Como assim as ave-marias, né? Tipo, às 4 horas da tarde, as ave-marias. O que a referência aqui é a hora do Ângelus, ok? Ou Ângelus, depende do jeito que você quer pronunciar isso. Mediante o toque das ave-marias ou toque das trindades, que aconteciam às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Eu desconfio que a minha mãe, escutando rádio AM, tinha alguma coisa assim, aparecia. Eu lembro sempre quando a mãe estava fazendo almoço, tinha a hora do Ângelus, alguma coisa assim, tinha umas determinadas orações. E eu acredito que era exatamente ao meio-dia. Então aqui, é claro, não é nem às 6 da tarde e nem de manhã, porque a frase nos diz o seguinte, né? Os trabalhadores passavam de manhã e às ave-marias, quer dizer, ia ao meio-dia. E a maior parte deles ia comer a casa de pasto. Então está resolvido o nosso problema. Que João Romão arranjara aos fundos da sua varanda. Abriram-se novas tavernas, nenhuma, porém, conseguia ser tão afreguesada como a dele. Nunca o seu negócio fora tão bem, nunca o Finório vendera tanto. Finório, vamos lá. Que ou aquele que, aparentando ingenuidade, se vale da astúcia enganosa. Espertalhão, ladino, sagaz. Lembra-se da nossa característica do nosso narrador, né? Ele julga os seus personagens e geralmente não é com bons olhos, né? Então nunca o Finório vendera tanto. Vendia mais agora, muito mais que nos anos anteriores. Teve até de admitir caixeiros. As mercadorias não lhe paravam nas prateleiras. O balcão estava cada vez mais lustroso, mais gasto. E o dinheiro a pingar, vintém por vintém, dentro da gaveta, e a escorrer da gaveta para a burra, aos 50 e aos 100 mil réis, e da burra para o banco, aos contos e aos contos. A imagem é legal, né? Muito, muito interessante, só que antes da gente ler mais uma vez para degustar essa imagem, burra, né? Não é um animal e nem uma mulher burra, né? Que não tem inteligência, não é isso.
Burra é o quê? É uma caixa, geralmente de madeira, em que se guardavam ou transportavam coisas diversas, especialmente coisas de valor. Eu coloquei ali um link, é interessante ver, você começa a ter esse sentimento do século XIX. Ok? Então vamos lá. Repare como a imagem vai aumentando, né? A água vai se acumulando e vai aumentando aqui. Então como que ele ganhava o dinheiro? E o dinheiro a pingar, vintém por vintém. Lembre-se que um vintém é 20 réis, né? E a gente conhece o vintém porque, olha que interessante, lá estava o Bentinho e a Capitu em frente de casa, em frente da casa deles, e passou um vendedor de cocada. E a música que ele cantava era cocada, cocada, chora menina, chora, chora porque não tem vintém, cocada, cocada. Isso vai ser importante no Dom Casmurro porque depois o Bentinho vai mandar um amigo dele, um músico, transcrever a melodia, né? E depois a Capitu não vai reconhecer aquilo ali e o Bentinho vai ficar magoado. Bom, isso não é importante, mas o importante é que um vintém compra o quê? Compra uma cocada, né? E 2 vinténs é a esmola que o Bentinho deu para um mendigo quando ele estava saindo do passeio público e ele queria que a mãe dele não mandasse ele pro seminário, né? Então, e o dinheiro a pingar, vintém por vintém, dentro da gaveta, e a escorrer da gaveta para aquela caixa, para a burra, aos 50 e aos 100 mil réis, né? Vamos lá, vamos estudar os réis novamente. Deixa eu procurar alguma coisa aqui que seja próximo de 100 mil réis. Não tenho nada mais. Lembre-se, por exemplo, que a Bertoleza tinha que pagar 20 mil réis por mês para o seu senhor. Ok? Ela era uma escrava posta ao ganho. Então, da gaveta para a burra, o dinheiro já escorria em notas de 50 e 100 mil réis. Várias dessas notas. Uma nota de 100 mil réis pagaria a jornada da Bertoleza por 5 meses. Ok? Então, tenha isso em mente. E da burra para o banco, aos contos e aos contos. Olha quanto dinheiro esse cara tá ganhando. Vamos lá. Um conto de... Deixa eu achar alguma coisa. Aqui, ó. É um dado novo. Eu nunca tinha falado isso pra vocês. Um jornal chamado Diário Mercantil, criado em 1824, ele foi adquirido por um senhor por um conto de réis. Ok? É claro, o jornal não devia ser aquele jornal super bem sucedido, mas era um conto de réis. E a gente está falando de contos e contos de réis. Lembre-se que o preço de um escravo, se fosse um escravo bom, você poderia comprar um escravo ali com um conto de réis, né? Então são escravos e escravos se ele quisesse investir nesse tipo de negócio.